Olá, tudo bem? É um prazer receber vocês aqui de volta. Mudanças aconteceram aqui no nosso canal, no meu canal. A gente era Purple, só que eu dei uma parada e hoje eu volto com o Verbaliza. É um grande prazer estar aqui com vocês. Não se esqueça de inscrever, se você não é inscrito ou inscrita, e ativar as notificações. Então, para essa volta, eu escolhi uma pessoa que eu vou até ler aqui um pouquinho, rapidinho, porque ela é tanta coisa. A gente se conhece há 20 anos, por aí, né? 20 anos, pelo menos, eu acho que tem mais. Só que eu não conhecia um lado dessa pessoa, e ainda bem que eu não conhecia, porque eu conheci e eu amei, eu adorei, eu acho que tem tudo a ver com a proposta do canal, que é trazer pessoas com histórias de verdade, histórias reais, histórias transformadoras. Eu tô aqui com a Bruna Mafra, o Instagram dela é @instabunamafra. Ela é servidora, a gente estudou para concurso juntas, ó, isso tem muito tempo, e ela passou e eu não, graças a Deus. Além de ser servidora pública, ela é formada em Educação Física e Direito, mãe de 2, ela tem uma filha de 18 anos, com essa skin aqui que vocês vão ver. Ela é mãe de 2, uma menina e um menino, e ela tem se reinventado com muita coragem, muita coisa aconteceu na vida da Bruna, e ela vai dividir tudo isso com a gente. A gente vai falar aqui, ó, sobre autoestima, padrões, espiritualidade, lipedema, maternidade, tudo que vocês quiserem. Bruna, muito obrigada, Bruna. Ai, Carol, tô tão feliz de estar aqui. Quando você me fez o convite, eu fiquei bastante nervosa, mas eu falei, cara, Carol me conhece há muito tempo. A gente passou a parte da faculdade, depois teve essa fase de estudar para o concurso que a gente deu mais uma aproximadinha, e depois pandemia, perdemos de novo o contato, mas sabemos que estamos sempre ali no mesmo, na mesma energia, né? A gente é agitada, acelerada, Demais. fazemos 20 coisas ao mesmo tempo e no final dá tudo certo. Bruna, te conheço esse tempo todo, eu lembro de você lá atrás, uma menina, e hoje eu tô vendo você totalmente transformada. Quem é a Bruna Mafra hoje? Nossa, a Bruna Mafra hoje é uma pessoa completamente diferente daquela que a gente conheceu, né? Quando a gente se conheceu com 20 anos de idade, básica. Acho que você entrou na faculdade com quantos anos? Eu entrei com 21, porque eu vim de outra faculdade, 21 por aí. 21? Mas, enfim, eu devia ter aproximadamente uns 20 anos. Você me viu grávida? Eu vi grávida. Porque eu me formei grávida. Eu vi você grávida. A gente não era da mesma turma, mas eu te vi grávida. Pois é, então, eu me formei grávida, né? E eu vivia no mundo completamente do País das Maravilhas ainda naquela época, mas eu já tinha muitos ideais, assim, de vida. Sempre fui bastante inquieta. Chegou no final da escola, eu decidi que eu queria fazer moda, não queria mais terminar a escola, azucrinava o juízo da minha mãe, queria fazer supletivo, me tira daqui, eu não posso voltar pra escola. Enlouquecendo, adolescente bem, bem rebelde. Mas terminei a escola e, do nada, um dia eu olhei e falei... Tava na academia, malhando. Aí eu olhei pra academia e falei... Acho que eu vou fazer educação física. Do nada. Eu não sei por que essa vontade veio, mas enfim. Ela chegou, até hoje, assim... foi uma coisa muito espontânea na minha vida. E lá eu conheci o pai da minha filha também, né? Que foi uma coisa muito ao acaso. Ambos namoravam e a gente se viu. E foi aquele amor à primeira vista, uma coisa muito doida. Coisa de adolescente, né? E aí a gente acabou tendo a Camila, né? Que fez 18 anos essa semana. Mas assim... de lá pra cá, eu nunca imaginei, assim, que a vida fosse realmente esperar para uma pessoa com uma mãe solteira, com uma filha com 20 anos de idade. Realmente, assim, é puxado. E nessa época você já tinha alguns conflitos, a questão de aceitação, de padrão, você já sofria isso mesmo muito nova? Sempre sofri. Sempre, eu acho que você, assim como eu, a gente sempre teve, assim, uma estética aparentemente... socialmente dita como bonita, e eu acho que quanto a beleza traz um peso muito grande na vida de qualquer um, assim, porque eu não me achava bonita, e todo mundo via aquilo, e sempre a primeira coisa que falam pra você, assim, quando você tem um padrão socialmente aceito, e... eu ficava com aquela coisa que tinha que ser perfeita, e eu sabia todas as minhas imperfeições. Então,
E eu não conseguia melhorar essas imperfeições na realidade. Tipo, uma coisa que me incomodava muito quando eu era adolescente, até pouco tempo atrás, era celulite. Eu não sabia de onde vinham as celulites, nada que eu fazia no universo eu consegui acabar com aquelas celulites. A vida era um inferno por causa da celulite, gente. Hoje em dia eu não tô nem aí pra celulite, tá tudo ótimo, entendeu? Se bobear, daqui a pouco eu tô colocando até nome nelas, porque, assim, não tem condições de você... eu ia pra praia e ficava sentada na cadeira a vida toda, assim. De roupa. Não levantava. Não, até tirava a roupa, porque o meu problema era a bunda, mas eu ficava sentada na cadeira, assim, eu não levantava por nada. Eu podia torrar no sol, eu podia desmaiar, podia cair dura, que da cadeira eu não levantava. Tipo, ninguém via minha bunda. Não tinha jeito, entendeu? Isso pra você, a aprovação dos outros pra você, a opinião dos outros pra você valia muito. É como, não é nem, valia também, mas é como se todo mundo fosse descobrir que eu não era aquela pessoa perfeita de beleza que todo mundo achava, entendeu? Até hoje em dia, como eu resolvi falar pra todo mundo que tem o lipedema, a primeira reação, assim, da maior parte das pessoas, assim, você? Eu não imaginava. Porque, assim, o lipedema é mais da cintura pra baixo, né? Eu tenho nos braços também, mas, assim, se você olha o rosto, cara, eu sou uma pessoa magra. Então, sempre dei, assim, uma disfarçada nessas questões. E acho que funcionou, porque todo mundo fica assustado, assim, nossa, você? Eu falo, gente, sim, eu. Vocês nunca repararam? Vamos falar de lipedema já, porque eu tenho um monte de pergunta pra fazer. Só que antes disso, vamos focar agora. Você sai da faculdade e você fazia educação física, uma faculdade que mexia com o corpo e era cheia dessas questões. Você fez terapia nessa idade? Com 17 anos, eu tive minha primeira crise de pânico. Não sabia que era crise de pânico. Naquela época, minha mãe me levava em todos os médicos, assim, possíveis, menos no psiquiatra. Psiquiatra eu nunca tinha ido, de fato. E continuei sem ir. Me curei, assim, sozinha. E depois, logo depois, entrei pra terapia, né? E comecei a trabalhar tudo isso e descobri que era realmente crise de pânico. Eu ficava sentada, achava que eu ia parar de respirar, ficava muito nervosa. Na época, eu já estava na faculdade de educação física. E, enfim, hoje em dia, eu não tenho só lipedema. Eu tenho, assim, eu tenho uma ansiedade, eu tenho TDAH. Então, assim, hoje em dia, com esses diagnósticos, você realmente entende muita coisa que você passou na sua vida. Crises de pânico, enfim, muitas coisas que eram muito difíceis e que eu fazia um esforço muito grande, assim, pra conseguir mostrar pra todo mundo que que era possível pra mim. Até a questão da beleza influenciava muito, porque eu queria mostrar que não era apenas uma pessoa bonita, como todo mundo só enxergava. Mas, mesmo assim, sempre tive uma autoestima, assim, muito abalada. Muito baixa, bem abalada. E você mesmo. tudo isso você tratou na terapia. Hoje em dia, como é que tá em relação a isso? Atualmente, eu dei uma leve pausa na terapia, porque minha vida tá bem louca, desde que o pai do meu filho... Quer dizer, eu fiz terapia depois que ele faleceu também, mas, assim, desde que o pai do meu filho faleceu, do menor, a vida realmente é uma pequena loucura. Eu fico rindo meio de nervoso, porque, cara, ela tem praticamente a mesma idade do que eu, e ela, assim, já teve... Tem até a questão de uma morte no meio, uma certa viuvez que, digamos, pai de seu filho, né? A gente vai falar sobre isso também. Vamos voltar um pouco, vamos com calma. Eu tô até acelerada, ela é muito acelerada de verdade. Aí você foi fazer a educação física, aí você não quis mais a educação física? Como é que foi uma questão de grana? Essa profissão não vai me dar grana, eu vou procurar outra coisa, foi isso? Eu sempre gostei muito de estudar. Completamente paradoxal, porque no terceiro ano eu queria ir pro supletivo, né? Mas, assim, é como se fosse um hiperfoco, entendeu? Eu amo estudar o que eu gosto e não qualquer outra coisa. Matemática, física, enfim. Eu gosto de estudar as coisas que eu gosto e vou naquele hiperfoco. Quando começo, sai da frente que eu vou acelerada. E aí eu terminei a faculdade, emendei com fisioterapia e com uma pós de reabilitação cardíaca. Fazia pós de reabilitação cardíaca na Gama e emendei fisioterapia. Fisioterapia, como faltaram 2 períodos para eu me formar. Só que o fato eu acho que por questões de autoestima, eu não dei
tudo que eu podia, assim, para educação física. Eu não me sentia muito capaz. Eu me sentia, para você ter ideia, quando eu trabalhava, eu tinha bastante alunos de personal. Quando eu trabalhava como personal, eu andava na rua comendo alguma coisa que eu queria, assim, que seria uma porcaria, escondido dentro da bolsa. Eu botava, assim, a bolsa grande, entendeu? Tipo um saquinho do biscoito, salgadinho, e ia comendo escondida. Então eu me achava, sabe síndrome do impostor? Sei. Eu me achava totalmente uma impostora, entendeu? Que meu estilo de vida era péssimo, que eu tava cheia, meu corpo era péssimo, que todo mundo achava que tava tudo bem, só que não tava. Sentia dores pelo corpo. E isso foi me desanimando muito, assim, com a educação física. Eu nunca consegui treinar que nem todo mundo, entendeu? Ver resultados como todo mundo. Acabei completamente desanimada e comecei a estudar para concurso. Aí comecei a estudar para os concursos policiais, até que do nada buscava estabilidade, né? A tal estabilidade. Hoje em dia eu falo que eu cavei e entrei numa prisão. Porque uma vez entrando lá, é muito difícil você abandonar tudo por uma questão de estabilidade mesmo, né? Mas Você se arrepende de ter escolhido educação física, por exemplo? Você acha que você perdeu tempo, mesmo com todas essas questões, e o fato de você estar falando que você não conseguiu aproveitar, se doar, você se arrepende? cara, não me arrependo de nada na vida. Porque eu acho que tudo que a gente faz realmente vai construindo o que a gente é hoje. Não tem como ter uma Bruna Mafra se eu não tivesse feito as faculdades que eu fiz. Aí depois terminei fisioterapia, né? Fui pro direito, terminei direito, entrei pro tribunal e lá estou até hoje. Mas agora, estando do outro lado, sempre quando eu trabalhava com educação física, eu queria estar no outro lado. Agora, estando do outro lado, eu vejo o quanto o outro lado adoece. O quanto é difícil você seguir um padrão rígido de trabalho, ainda mais sendo mulher, ainda mais sendo mãe, isso é uma pauta muito delicada, porque vai muito de encontro, uma linha muito tênue, né, assim, de feminismo, machismo e realmente você tá vivendo na pele uma coisa que é muito puxado, entendeu? Você ser cobrada, assim, como qualquer pessoa, sendo que você tem uma carga muito grande, assim, nas costas. Realmente é um pouco desvantagem, entendeu? Quando sua filha nasceu, você tinha quantos anos? 20. 20. E você não era casada com o pai dela. Como é que foi essa relação? Vocês eram namorados, terminaram? Como é que foi levar essa gravidez e essa criança? A gente ele terminou comigo eu tava grávida de 6 meses. E como é que foi o seu psicológico? Assim, eu fiquei péssima. Eu acho que a primeira queda, assim, muito bizarra da minha vida. Fiquei, tipo, muito mal. Ficava em casa, assim, foi muito triste mesmo, assim. Mas eu me reergui, consegui sobreviver, graças a Deus, a gente sempre consegue, né? Você teve apoio da sua mãe? Tive apoio da minha mãe, era só a minha mãe, mais ninguém. Porque foi muito louco, assim. Eu acho que até hoje, se perguntar, ele não sabe por que a gente terminou. Sei lá, eu acredito assim. Acredito muito numa energia, sabe? E a gente tava no Réveillon, vou falar rapidamente como a gente terminou. A gente tava no Réveillon, eu tava com um colar, assim, enorme, cheio de conchas, sabe? Um colar tinha sido caro. Deu meia-noite, uma concha, ploft, caiu no chão. Aí eu guardei a concha e falei, caraca, meu colar. Botei no bolso e ele me sugeriu. Cara, muito estranho. A concha caiu na areia, a gente tava na praia. Meia-noite, vai jogar isso no mar. Eu falei, tá bom, joguei. Falei que iria ser feliz. E passou 2 dias. A gente era o casal mais feliz do mundo, íamos morar junto. E do nada ele olhou pra mim e falou, tô com crise de identidade. Não quero mais nada com você. Eu falei, Eu tô rindo de nervoso, tá? E aí foi o caos. Eu fiquei alguns meses, assim, muito mal. Só que a partir do momento que a Camila nasceu, eu voltei pro mundo, entendeu? Eu falei, gente, eu não preciso dele. E aí eu terminei de vez. E, enfim, estamos separados até hoje. Não quis mais mesmo. Achei bem pesado, assim. Não que eu não tenha conseguido perdoar, entendeu? Mas ao longo do tempo eu fui construindo uma coisa muito forte em mim, assim, de que ninguém faz nada mais comigo, entendeu? Eu já tô, assim, num grau, eu me considero, assim, uma pessoa que investe em autoconhecimento e eu sei o que fere, eu sei o que me machuca e eu não admito que ninguém faça absolutamente mais nada comigo que eu ache abusivo, que me faça sofrer. Então,
acabou de vez mesmo. Naquela época eu precisei ter bastante força pra isso, mas deu certo. Porque naquela época você não tinha noção dessa força, você foi Sim, construindo fui ela. construindo. Entendi. Assim, eu tô rindo de nervoso, porque eu tô vendo você, eu tô nervosa, e eu conheço as partes, né? Então, assim, eu lembro de muita coisa daquela época, eu lembro da figura, lembro do casal, inclusive, de vocês juntos, Sim. né? Enfim, e realmente era um casal que todo mundo achava bonito, todo mundo achava você muito bonita, ele um cara super bem apresentado, aquele casal saudável, aquele casal jovem, bem malhação, sabe? Bem estilo malhação. E assim, isso tá me fazendo ter um déjà vu, tô voltando lá atrás, na faculdade, naquela academia ali que eu fazia, que eu malhava, treinava, né? Nem sei como é que fala, eu falo malhar até hoje. E eu tô lembrando de tudo isso, então eu tô rindo, não é nem de achar graça, mas meu Deus, a gente não tinha ideia de verdade, né? A gente não tem ideia do que as pessoas passam. Você, muito bonita realmente, muito bonita, uma menina que chamava muita atenção na faculdade, todo mundo conhecia a Bruna pela beleza e pela inteligência, todo mundo sabia. Me lembro que ela estagiou no laboratório, minha mãe era professora, todo mundo falava, aquela menina é inteligente, aquela menina é bonita. Eu falava, de verdade, eu achava ela a cara daquela menina que trabalhava com o Luciano Huck, a Dani Bananinha, a cara. Eu falei, ela vai trabalhar no Luciano Huck. Era assim, e a gente acha que era tudo uma maravilha, ninguém tem noção do que se passava. A pessoa em casa achando que ia parar de respirar, desesperada. E aí depois, você teve a sua filha. Muita pressão. Quando você teve a sua filha, depois que você teve, você decidiu, preciso mudar pela minha filha. E aí você decidiu mudar você foi pro direito, fazer faculdade. E como é que é cuidar de uma criança, transição de carreira, como é que você conseguiu fazer isso? Naquela época... então, minha mãe me ajudava muito. Meu pai faleceu, eu tinha 8 anos, né? Então, assim, já era eu e minha mãe mesmo. Minha mãe se aposentou bastante nova, graças a Deus, pelo menos. Então, ela sempre conseguiu me ajudar. Eu morei com ela até uns 30 anos. Minha filha nasceu com 20, então tinha uns 10. Mas ela me ajudava muito, assim, ela nunca se negou a cuidar da Camila pra mim, a ajudar a Camila, pra eu estudar, pra eu sair também, porque no meio disso... Eu saía enlouquecidamente, que eu era completamente pipa voada. Eu saía de segunda isso. a segunda. De longe. Ia pra todas as festas. Naquela época, se eu tivesse tentado virar blogueira de festa, eu estaria milionária hoje. Você pode ter certeza disso. Era Orkut, Facebook, né? Era Facebook. Não, eu parei de sair em 2017. Em 2016, que eu caí na real. Tem pouco tempo. 10 anos. Que eu caí na real, entendeu? E saí da síndrome de Peter Pan. Mas isso era uma defesa também, né? Exatamente. E aí, com a terapia, eu fui percebendo que eu atropelava uma coisa na outra. Eu saía, dormia um pinguinho, ia trabalhar, cuidava da minha filha, descansava um pinguinho, saía de novo, e assim eu ia. Atropelando a vida pra eu não ficar comigo mesma. Pra eu não parar pra refletir em tudo isso que acontecia. Cara, acontecia qualquer coisa. Eu morria uma madrugada. No dia seguinte, tudo, entendeu? Um novo dia, um novo sol, vamos lá, que a vida não para. E vamos. Nunca me dei o direito de ficar sofrendo términos de relacionamento. Teve alguns até que foram bem pesadinhos, assim, sempre namorei muito também. Mas eu sofria lá na noitada, entendeu? Não tinha Bruna... Me sentia, assim, a espertona. Mas quando você chegava em casa e você ficava sozinha ou com a sua filha, ou num momento, assim, bem um momento, você sentia esse sofrimento ou não? Ou você... Eu ignorava. Eu nem pensava muito sobre nada. Se eu tivesse parado pra pensar muito... Eu não sei, não. Eu tinha tido um piripaque, eu acho. Assim, eu apenas vivia, entendeu? Eu sempre fui muito grata. Tenho uma tatuagem, né? De gratidão aqui no meu braço. Sempre fui muito grata, assim, muito feliz com a vida. Sempre, isso... Com todas essas coisas que aconteceram, eu sempre nunca perdi, assim, a felicidade de verdade. Então, eu era muito feliz e saía por aí. Em algum momento você se apegou a alguma religião, em algum momento da sua vida? A religião. Religião é um assunto complexo pra mim. Eu já frequentei várias religiões, já frequentei Umbanda, já frequentei centro espírita kardecista. A minha família é católica, né? Eu sou batizada, fiz primeira comunhão.
minha filha é batizada, não fez primeira comunhão, e meu filho eu ainda não batizei. Nem Fui eu. indo assim, entendeu? Fui indo. Por que acontece? Eu acredito muito em espiritualidade e não em espiritismo em si, entendeu? Então, assim, o meu acreditar, ele vaga por muitas religiões. Eu acredito um pouquinho de cada e desacredito de um pouquinho de cada. Eu acho, assim, que, na verdade, se fosse possível, realmente, se o homem já tivesse decifrado tudo o que acontece que a gente não está aos nossos olhos, a gente já teria a resposta de muita coisa. Então, eu acho que, assim, em todas as crenças, tem muitas coisas que ficam... Muita coisa no abstrato, isso é óbvio. E eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar no abstrato. Mas eu já tive inúmeras provas, assim, na vida de que alguma força superior move isso tudo, é claro. Então... Eu já frequentei vários, já frequentei até Santo Daime, já passei tempos com os índios. Sério? Sério. Depois eu vou te mandar as fotos. Já fiz vários rituais indígenas, de colocar... Teve um que eu fiz que se chamava... Eu sempre falo esse que é muito icônico. Tem a cena de eu sentadinha assim com a língua pra fora e a índia fazendo uma reza, botando pimenta malagueta na minha língua. Se chamava Batismo do Rumpaiá. É um pássaro da Amazônia e você passa a pimenta malagueta e você tem que passar 3 dias se comportando como um pássaro. Como assim? Eu só podia me alimentar de coisas que um passarinho comesse. Tipo grãos. E era muito bom cantar também, né? Porque passarinhos amam cantar. Então, eu fiquei uns 3 dias assim, eu morava ali no Jardim Botânico, eu gostava muito de ir no Jardim Botânico, que era tipo meu quintal. E eu ficava lá de manhã, 3 dias. E alguém dando te uma convidou, cantada. você descobriu isso? Então, eu fui fazer um retiro espiritual. Fui fazer um retiro espiritual aqui na Serra, acho que próximo a Petrópolis, que era um final de semana com yoga, aí tinha uma medicina de Huachuma, que é um cacto lá do Peru. Gente, meu Deus. E aí eu fiz essa imersão, né? Esse retiro espiritual. E voltei desse lugar, assim, completamente... Gente, existe um mundo por trás de muita coisa. E eu tava vivendo um momento muito delicado da vida. Quando eu comecei me aprofundei bastante, assim, nessa questão de retiros espirituais. Passei uns 6 meses, assim, bem focada nesses retiros, em fazer trabalhos com os índios. Meditei muito, 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 muito nessa época. Eu estava de licença no tribunal, porque eu tinha sofrido assédio moral no trabalho. Meu Deus, acho que a gente vai ficar até amanhã aqui. Tava sofrendo assédio moral no trabalho, isso era 2022. Pouco tempo. Pouquíssimo. Aí eu tava sentindo... Aí consegui essa licença, né, psiquiátrica. Fiquei de licença no trabalho e me joguei aí nos retiros e nas medicinas chinesas e indígenas. E para conseguir me voltar, né, me reconectar comigo mesma. Então, eu comecei a frequentar essas coisas todas e um monte de coisa, assim, ao meu redor começou a se movimentar, entendeu? Eu já estava separada do pai do meu filho. Fiquei grávida bem na pandemia, né? Meu filho nasceu em maio, a pandemia parou tudo em março. Não foi? Março? Foi março. Março. Eu tava de 3 meses de gravidez. Gente, ficar grávida na pandemia, sério, eu, assim, não sei explicar o que a gente passa nessa vida, né? Eu saía de casa, eu fiquei completamente louca. Eu saía de casa parecendo um astronauta de verdade. Eu não tocava em nada, eu xingava as pessoas no meio da rua, de luva, máscara, face shield, com borrifador. Eu borrifava as pessoas na rua com álcool 70. Completamente doida, entendeu? Foi muito louco. E eu falava, gente, tô grávida, sou grupo de risco, sai da minha frente. E ia que nem uma doida. E aí, meu filho nasceu. O pai dele fumava muito, 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 muito. Ele fumava uns
um maço, um pouquinho mais de um maço de cigarro na pandemia. Aquilo foi um inferno, porque a gente tinha uma vida perfeita, assim. Eu começava a trabalhar cedo, chegava em casa umas 3 horas da tarde, ele ia chegar umas 8, a gente dormia e final de semana a gente viajava. De repente, a gente estava grávidos, trancados, dentro de um apartamento de fundos, em Copacabana. Eu tava piradinha, ele queria sair pra fumar o dia inteiro. Você conheceu ele em que época da sua vida? Foi depois dessas noitadas todas, você conheceu ele e decidiu, encontrei, vou ficar... Conheci ele no aplicativo. Naquele, no Tinder? Aquele negócio? Acho que Happn. Ai, não conheço. Happn. Conheci no aplicativo. E aí você pensou, agora eu sosseguei, acabou, não, eu já tinha parado de sair. Já tinha parado de sair. Teve um carnaval icônico, você assim. Se fantasiava sempre, Sim. né? Bloco, eu via. Bloco, fantasiada de... Gente, eu saía com um body amarelo, com uma meia arrastão amarela, com um termômetro de EVA com uma plaquinha. Você já pegou febre amarela? Era nesse nível de fanfarronice que eu saía no meio da rua. Saía fantasiada de copinho de Starbucks. E aí você conheceu ele, mas já tava calma. Então, já tava calma. Teve um carnaval que foi icônico, que eu resolvi ir pra Chapada dos Veadeiros, assim, que era uma coisa absurda pra mim. Carnaval, eu estaria onde? Salvador. Uhum. Surtei, todo mundo, minhas amigas, assim, acharam estranhíssimos. Cara, você tá ficando maluca. Não existe, pirou. Enfim, eu falei, ai, gente, tô afim, tô precisando, e fui. E aquilo foi, assim, um marco. Parei realmente de sair. Em 2017, eu parei de sair. E aí você conheceu ele Em 2017 mesmo, ou 2018. E aí já foi logo... A gente se relacionou uns 3 meses, assim, fomos morar juntos... E aí, ficamos um tempo juntos, né? Decidimos engravidar, tirei meu DIU. Passei a vida inteira... Sua filha tava com 15? 13. Passei a vida inteira falando que eu jamais teria outro filho, que era um trabalho do caralho, que eu não aguentava mais. Mas resolvi tirar o DIU, eu que tive a vontade, eu que perturbei ele, que eu queria ter o filho. Fui lá, tive o filho no meio da pandemia, né? Foi caótico, a gente... Cara, quase se matou, foi muito difícil, assim, durante a pandemia. Eu sofri, assim, abuso psicológico. Não que ele fosse uma pessoa má, entendeu? Isso que eu vi alguma coisa na sua biografia, sobre o que você fala sobre relacionamento abusivo. Em qual momento? Não foi lá atrás, na sua filha, com o pai da sua filha, foi nesse segundo. Segundo. E você tinha noção do abusivo? Porque houve épocas que a gente não sabia o que era relacionamento abusivo. A gente descobriu isso depois, né? Sempre existiu, mas esse nome, relacionamento abusivo, a gente descobriu não tem muito tempo. Nesse momento, você falou, tô num relacionamento abusivo? Sim. Sabia que estava num relacionamento abusivo, só que não conseguia sair de dentro dele de forma alguma. E era o quê? Era como? Era ciúmes? Era que tipo de abuso, digamos assim? Era assim, nessa época da pandemia, por exemplo, vou citar um tipo de abuso. Nessa época da pandemia, ele falava pra mim diariamente, me fazia acreditar que eu era louca. Ele falava, você é louca, você precisa ir ao médico, tomar remédios, você não bate bem. Aí eu falava, não, você tá maluco, tá falando isso pra mim, não sei o quê. E ele falava, não adianta você perguntar pra ninguém, a gente já tava sem se relacionar com nenhuma pessoa, a gente já tava trancado dentro de casa. E ele falava, não adianta você perguntar pra nenhuma amiga sua, que ninguém vai ter coragem de falar que você é louca de verdade. Tem que ter, muita coragem pra falar isso pra uma pessoa. Você é louca. E eu fazia terapia. E ele falava, terapeuta, você paga, né? Cara, como que essa mulher vai falar que você é louca? Nunca. E assim, eu sempre fui no psiquiatra, porque eu pegava indicação pra minha terapia, né? E nessa época que eu vi que eu tava realmente no relacionamento abusivo, depois que meu filho nasceu, eu recorri ao psiquiatra pra começar a tomar remédio. E aí que eu consegui me reerguer, entendeu? Sair do buraco. Eu sabia que eu tava no buraco, mas eu não conseguia sair. Só consegui sair realmente com remédio. E aí você... E a terapia. Separou, vocês separaram. Separei, mesmo assim, cara, quando me separei foi péssimo, péssimo. Ainda tava na pandemia, o bebê era pequeno, foi bem caótico. Ele foi morar aí, tipo, em Petrópolis, começou a namorar com uma menina de 26 anos. E nesse meio tempo... Ele pegou meu filho uma vez e o meu filho voltou pra casa com o dedo quebrado. E ele não sabia o que tinha acontecido com o dedo do meu filho. Não sabia me responder, não sabia me responder, não sabia me responder.
E a situação foi tomando uma proporção grande, teve laudo de ortopedista, enfim. No final das contas, a gente, antes dele falecer, a gente ficou 3 meses com medida protetiva. Ele só via o Ravi quando eu deixava na casa da mãe dele no sábado de 15 em 15 dias, e deixava de manhã e buscava de tarde. E ele via, era visita assistida. E essa é uma das coisas que eu falo, assim, que eu acredito um pouco na energia, coisas que acontecem na vida que faz a gente acreditar um pouco numa energia divina, né? A gente estava com esse problema enorme, a gente estava sem se falar há 3 meses, e um dia eu deitei e me deu uma angústia muito grande. Falei, meu Deus do céu, ele precisa ver o Ravi, ele precisa ver o Ravi, do nada. E aí eu liguei pra ele, falei que ele precisava ver o Ravi, ele pegou o Ravi no final de semana. No final de semana seguinte, de sábado para domingo, ele morreu. Nossa. Ele levou o Ravi para Petrópolis. Eu liberei isso, não sei te dizer como. Não sei. Uma coisa assim. E qual foi o seu sentimento com tudo isso? Assim, quando você soube, você pensou no seu filho, você pensou... O que você Quando fez? eu soube numa terça-feira, foi de sábado para domingo. Domingo ele ficou internado em Petrópolis ainda, já estava com morte cerebral, mas ficou lá um tempo. Na segunda, eu tinha feito uma tomografia do meu pulmão, porque eu tava sentindo uma coisinha quando eu respirava, eu falava e os médicos meio que debochavam de mim, e eu falava, tô sentindo uma coisinha quando eu respiro. E no ano anterior, isso 2022, final de 2023 que ele morreu. Final de 2022 fiquei caótica. Tive cálculo renal, tive que fazer 2 cirurgias, e depois eu peguei uma doença que eu fiquei péssima, assim, no janeiro de 2023. E aí depois eu fiquei sentindo essa coisinha, queria fazer a tomografia, ninguém queria me passar a tomografia, fazer a perícia de teletrabalho no trabalho e pedir um pedido. Ele me deu o pedido, não tinha médico, né? Chegou o resultado na segunda-feira. Segunda-feira, 8 horas da noite. Eu abri assim o exame, tava lá, você está com um nódulo no pulmão. Aí dormi panicada e acordei com o irmão dele me ligando pra falar que ele tinha morrido. Aí, acabou. Aí eu fiquei doidinha. Eu já tinha me recuperado, já tinha parado de tomar remédio, já tava bem de novo. Comecei a pedalar, passei uma época da vida pedalando bastante, fazendo bastante esporte, tava me reerguendo na vida. E aí vieram todas essas coisas de novo. Um cálculo renal. Depois eu descobri que o nódulo era histoplasmose, que foi essa época que eu fiquei também. E fiquei assim, emagreci, cheguei a pesar, hoje eu peso 70 quilos, cheguei a pesar 54. Todos os dias eu subia na balança, tinha menos de meio quilo, assim. E eu não podia morrer, né? Porque o pai dele já tinha morrido. Então, assim, perdi essa oportunidade. Ele tava com 3 anos, 2, 3 anos? Tava com 2. E como que você faz hoje como é que você fala dele? Como é que você explica? Você tem esse assunto com ele? Sim. Ele tem um irmão, né, por parte de pai, um pouquinho mais velho, tá com 9, 10 anos. E eu tento, o máximo que eu consigo, deixar ele interagir com a família do pai. E agora ele já começou a se acalmar mais, mas logo após, no dia que o pai dele estava sendo enterrado, ele ficou em casa cantando Brilha, Brilha, Estrelinha. Então eu acho assim que, de alguma forma, ele entendeu tudo que aconteceu, só que ele não tinha maturidade nenhuma para vivenciar aquilo. Até tentei levar ele no centro espírita, kardecista, para fazer aquela inicialização, evangelização, mas assim, eu não estava preparada e acho que nem ele ainda no momento. Depois ele começou a perguntar bastante, obviamente. Eu contei a verdade. Ele demorou para entender. Hoje, com 4 anos, ele já entendeu. Raramente, assim, ele fala do pai, mas até pouquíssimo tempo atrás era um assunto recorrente, assim, ele falar por que isso aconteceu comigo. O irmão dele, que já era mais velho, ficou muito, 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 muito mal. E é uma sensação, assim, de por que comigo, que as crianças sentem, né? E é isso, mas...
E você tá sendo mãe solo pela segunda vez, né? Tá sendo como mais difícil? Ou você tem ajuda agora da Camila? Tá sendo mais leve? Então, Camila. Camila com 18 anos. Ela tá, né, pra fazer o Enem, quer fazer medicina. Caos. Tá, assim, não dá nem pra cobrar tanta ajuda, entendeu? Porque é pesado também pra adolescente. Às vezes eu tenho meus quiprocós lá com ela e faço ela dar, obrigo, assim, ela dar uma ajudinha. Mas ela tem outro ritmo. Eu sou super acelerada, ela puxou o pai, entendeu? Ela vai na velocidade dela. Então, assim, eu tenho que respeitar. E ajuda, claro, mas pouquíssimo. E é caótico, é caótico. Mas você tem alguma rede de apoio hoje? Tem a minha mãe, ponto. A sua mãe continua firme e forte. Ponto. Minha mãe com 77, 78. Ela é de 47. 78, né? Ela vai fazer esse ano. Firme e forte. Mas ajuda muito, muito, muito. Mas já não tem mesmo aquela disposição. Por exemplo, agora ela pegou ele na escola pra mim e tá com ele na casa dela, entendeu? Ele vai dormir lá, amanhã eu vou pegar de volta. E assim eu vou indo, mas assim, é bem, 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 bem cansativo. Ainda tem a questão da parte, cara, 2 filhos aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul, tá saindo uma fortuna. Eu praticamente banco os 2 sozinhos, assim, entendeu? Ainda tem essa questão. Então eu trabalho dia e noite sem parar. Deixei um pouquinho a vida social atualmente de lado, mas foi uma fase, assim, que eu tive uma introspecção muito grande também, entendeu? Desde que tudo isso aconteceu, assim, essa parte que eu considero, assim, a pior de todas, a pior parte que já aconteceu na minha vida, fatalmente, foi o ano de 2023. Foi o ano do assédio? O assédio foi antes ou foi depois que você tava de licença? Eu sofri assédio 2 vezes. 2? Então conta as 2. Como é que foi? Foi no mesmo, da mesma pessoa, mesmo chefe? Foi chefe? Foram chefes diferentes. O que acontece? O trabalho no tribunal é muito pesado. São processos infinitos, você sabe, né? São processos infinitos, é muito trabalho sempre o tempo todo. E, cara, cada vez mais, assim, os prazos são mais exíguos, o CNJ aperta, não tem gente suficiente, não tem servidor suficiente para fazer tudo, entendeu? É bem diferente do que as pessoas pensam que ser servidor é molezinha, né? Bem diferente, né? Não, ser servidor de tribunal é bem diferente. Eu não sei, assim, eu vejo alguns servidores um pouco. Outro dia uma amiga minha tava falando, acho que eu vou fazer prova pra prefeitura lá de Búzios. Eu falei, gente, ia ser ótimo ficar lá. Eu acho que a vida é mais calma, né? A gente tá vivendo um caos muito grande, as pessoas... O tribunal é um lugar pesado, porque as pessoas já vão lá irritadas e para discutir, para resolver um problema. Só que elas vão para discutir. Então, assim, é um lugar pesado. E aí, como é que foi esse assédio? Foi assim, foi moral, ou seja... Foi no ano... Exigências demais e ameaças? Então, a primeira vez... Foi uma questão mais pontual, assim, sabe? Sem querer, assim, meu chefe esqueceu o Zoom ligado. Esqueceu o Zoom ligado, continuou conversando, sabe? Sobre mim. E eu fiquei escutando. Foi uma coisa bem pontual, assim. E foi péssimo, mas tudo bem. E o que você fez? Você foi tirar satisfação? O que aconteceu? Gente, o que aconteceu foi exatamente o seguinte. Eu tava em casa... E acordei morrendo de dor de cabeça. Eu tava com muita dor de cabeça. E olha que bem difícil de ter dor de cabeça. E eu já sentia, assim, eu era secretária de audiência, era a única secretária de audiência. E a outra secretária, na realidade, estava de licença maternidade. E não podia nada acontecer comigo. Eu tinha que estar ali presente, entendeu? Ainda podia morrer nessa época, meu filho ainda podia ter pai. Mas eu não podia faltar audiência. Se eu estivesse morrendo, eu tinha que ir lá me arrastando pra fazer. Senão, cara, como assim eu ia ter audiência, entendeu? Enfim, já senti essa pressão bastante forte. E esse dia eu acordei com muita dor de cabeça. Falei que eu ia fazer de casa pra ele ligar o Zoom pra mim. Enfim, ele ligou o Zoom lá na sala de audiência. E eu fiquei... E esqueceu de mutar e começou a falar, assim, entendeu? Conversar lá com o pessoal, falando que eu devia pegar um Uber e ir trabalhar. Falei que eu não tava conseguindo dirigir com tanta dor. E mesmo assim eu tinha me disponibilizado de fazer de casa. Eu não tava nem falando que eu não ia. Sim. Eu falei, vou fazer de casa. E aí eu ouvi tudo.
Liguei pra ele de volta, que eu tinha acabado de desligar o telefone, né? Eu fiquei ouvindo, aí eu Meu peguei o Deus. telefone de volta. Eu tinha dito que eu ia ficar até a hora do almoço, porque eu tinha médico depois. Aí eu liguei pra ele e falei que eu não ia mais fazer de casa também, porque meu médico já estava marcado mesmo, e eu peguei um atestado pro meu dia inteiro, tava passando muito mal, não tinha condições, e daí lá pra lá eu nunca mais voltei. Pra esse lugar eu não voltei mais. Entendi. De lá eu já saí de licença psiquiátrica, que foi essa época que tudo aconteceu na minha vida, o negócio da medida protetiva, o negócio... comecei a ficar doente do cálculo renal, e comecei a ficar meio sobrecarregada demais mesmo, dei uma piradinha, fiquei uns 3 meses de licença. Foi a época que eu comecei a mergulhar mais nos retiros, que eu tive um pouquinho mais de tempo para olhar para dentro de mim. Entendi. E aí, quando eu volto pro tribunal, eu saí da função de secretária de audiência para uma função de votista, eu tinha que minutar os votos, que era uma função, assim, bem mais puxada, né? E, tipo assim, eu tava aprendendo a função nova, aí aconteceu a histoplasmose, aí o nódulo no pulmão, que eu demorei uma década para descobrir que era histoplasmose, tá? O médico queria fazer uma biópsia no meu pulmão, e o pai do meu filho lá sendo enterrado, e o caos acontecendo, e eu despirocada. E esse lugar que eu fui não entendeu tão bem aquele momento ultra pesado que eu tava vivendo, entendeu? Estavam me cobrando, assim, uma excelência, me cobrando o mesmo nível das votistas que já estavam lá, que já sabiam fazer voto, e que no momento não estavam... Até tinham pessoas passando por problemas também, não posso ser incoerente, assim, de falar que ninguém que estava ali estava passando por problema, mas enfim, eram quantidade de processos inúmeros, processos gigantescos, minutaram os votos inteiros, é um negócio novo, que o pai do meu filho tinha acabado de morrer, e eu tava com um nódulo no pulmão e eu não conseguia. Eu me lembro que você deu uma sumida das redes sociais, sumiu. E aí, de repente, você volta. Voltei. De repente, aparece uma pessoa super, assim, super sem vergonha de câmera, de falar. E aí eu falei, gente, é a Bruna Mafra, calma aí, deixa eu ver isso aqui. Quando eu entrei, tava lá, o GC Creator. Sim. O que te deu? O que aconteceu? Quem te levou para esse universo? O Instagram, o algoritmo. Eu sempre fui muito curiosa, que nem eu falei pra vocês, sempre estudei muito. Então, assim, minha vida, eu passo o dia inteiro fazendo pesquisa, assim, eu pesquiso tudo, ChatGPT hoje em dia é meu melhor amigo da vida. Tudo que eu tenho de dúvidas, assim, sobre qualquer coisa, você fala uma coisa, assim, mínima, que me der um mínimo de curiosidade, eu vou pesquisar, passo o dia inteiro pesquisando. E é isso, o algoritmo, eu sempre tive essa vontade de me comunicar mesmo. Só que sempre tive a questão da autoestima, lembra? A questão da autoestima péssima. Sempre me sentia É um assim... paradoxo isso, né? Autoestima lá embaixo, mas tem vontade. Mas vontade nunca faltou. Mas assim, eu me achava uma impostora, Cara, eu não posso... Até hoje eu sou, assim... Eu digo que eu sou muito legalista, assim, sabe? Eu fico muito preocupada com tudo, assim, do universo, sabe? Por exemplo, tô lá no Instagram agora falando sobre lipedema, tem lá dizendo que eu sou professora de educação física. Atualmente eu não dou aula, eu fico com medo de colocar que eu sou a professora. Tipo assim, é tudo certinho, entendeu? Eu gosto das coisas bem certinhas. Mas, nesse meio tempo, tive que essa introspecção, esse momento bem grande que eu passei, assim, na vida, de olhar para dentro de mim, de lutar contra depressão, contra síndrome do pânico, contra ansiedade. Hoje em dia, assim, eu sinto que eu controlo muito mais a minha mente do que antigamente. E acho que isso vem com maturidade também, né? Provavelmente você também deve... Com certeza. Aquela história que a nossa mãe falava, assim, ai, quem dera eu ter a minha cabeça de hoje em dia. E a gente ria, com essa né? sua juventude. E a gente se achando, né? Hoje a gente que fala isso, né? Isso é muito, muito sinistro, né? Isso é muito verdade, muito mesmo. Isso, assim, porque é uma coisa que jovem odeia escutar, né? Principalmente pai e mãe. Exatamente. Veio de pai e mãe, já torce, não vou ouvir.
Mas aí eu vejo lá você fazendo vários produtos. Como é que funciona isso? Você entra em contato, você compra, usa por conta própria e parcerias. Como é que nasceu isso? Porque isso é um mercado novo, tem muita gente que não Tem muita conhece. gente. Eu fiz um curso de UGC para aprender. Nesse curso eu aprendi a gravar melhor, né? A editar e a montar os roteiros. E por trás disso tem algumas agências que lançam campanhas que as marcas já estão começando a conhecer o UGC e procuram essas agências, criam as campanhas e as creators se inscrevem nas campanhas. E aí você é selecionada e aí tem modalidades que são permuta, né? A marca manda os produtos e a gente cria os vídeos e tem as pagas, parcerias pagas também. Mas vai do que você está combinando com a marca naquele momento. Aí você recebe produto, grava o conteúdo, vem um briefing, você monta o roteiro, grava e vai. Eu não sei, eu me disfarcei assim um pouco, entendeu? No meio desse negócio de fazer comercial. Porque mal ou bem, comercial eu já tinha feito na vida. Porque o GC nada mais é do que um comercial feito por uma pessoa comum. Sim. Então, comercial eu já tinha feito, porque lá, quando eu não queria estudar, lembra? Na escola, que eu queria fazer supletivo, eu comecei a fazer vários trabalhos de modelo, assim, fazia malhação, fiz um comercial e fazia algumas coisas. Então, assim, atriz não é a pessoa, né? Então, eu me disfarcei, assim, atrás desse papel de ser creator e de fazer vídeos para as marcas. E aí eu tive coragem de botar a cara. Hoje em dia eu já tô falando lá. Mas assim, foi um processo. Antes eu via, você fazia e narrava, né? Primeiro não tinha fala, depois você começou a narrar e hoje você já fala, já tá lá com a cara. E alguém te ajuda, tua filha te ajuda, te apoiam, como é que é isso? Então, Para adolescente, eu fico imaginando, tem adolescente uma mãe jovem. A minha mãe idosa, né? Só queria saber que dia que eu ia voltar a estudar para juíza. Eu falei, tipo, tira isso da sua cabeça. Eu já passei dessa ideia há muito tempo. As ideias na minha cabeça, elas são muito dinâmicas, sabe? A pessoa tem TDAH, gente. Eu não consigo nem ficar eu fico praticamente 1 ano morando em cada casa, entendeu? Eu adoro me mudar, eu adoro sair, viajar. Você se mudou recentemente. Mudei. Eu sei porque eu vejo. A gente vê tudo. Você tá vendo? Você tem audiência. Eu acho que eu me mudei umas 2 vezes no intervalo de 1 ano aí. Então, amor, 3 vezes. 2 ou 3, enfim. E já tô louca pra me mudar de novo. Agora que minha filha tá no 3º ano, eu falo pra ela que agora eu vou alcançar a minha liberdade de verdade em dezembro. Ela vai acabar a escola, vou poder me mudar de bairro, porque ela ficou sempre na mesma escola, no mesmo certinho. Então, agora eu fui. Agora o outro pequeno eu carrego junto, né? O pequeno tem que ir junto. E aí, nessa descoberta aí de Bruna influencer, apareceu a questão do lipedema que você decidiu levar pra internet, que eu falo com muita sinceridade. Eu nunca tinha escutado falar nisso até 1 ano, 2 anos, né? E você é uma pessoa da área da saúde também. Exatamente. Eu tenho o meu diploma lá, que não serve pra nada, mas eu tenho. Mas eu nunca tinha escutado falar nisso. Mas um dia você descobre por quê, tá? Com do seu certeza. diploma. Na verdade, eu até tenho uma ideia, né? Eu acho que, enfim, é para ter a certeza que eu deveria estar aqui hoje. Mas essa questão do lipedema, eu nunca falei, que porcaria é? O que é isso, gente? Um monte de gente falando, de repente, Bruna falando sobre isso. E assim, você disse que você sempre teve dificuldades com algumas partes, e aí você viu alguém na TV ou na internet e foi investigar, foi isso? E você levantando a bandeira hoje. Yasmin Brunet. Yasmin Brunet. No Big Brother, sendo esculhambada, lembra aquela? Sim, que fala. Que os meninos ficaram falando da bunda dela. E agora ela tá bem magrinha, né? Agora ela tá ultra magra, né? Mas aquela cena, eu já passei algumas vezes, assim, no meu pessoal, entendeu? Eu sempre falei pra você que eu sempre namorei muito. Sempre namorei, assim, a minha média de namoro são 2 anos. 2 anos o negócio vira abóbora, não dá muito certo, não. Mas eu já tive namorado de eu estar saindo pro bloquinho de carnaval, de shortinho, a gente pegar um táxi, assim, indo pro bloquinho, e ele falar coisas do tipo pro taxista. Tá vendo, moça? A mulher com a perna toda, com a coxa cheia de celulite, toda mole.
Meu Deus. Assim, na época, De repente ele queria um namorado, não você. na época, eu fiquei, assim, constrangida, mas eu me achava a culpada de verdade, entendeu? Achava de verdade, achava que foi aquele chocolatinho que eu comia um dia a mais, que eu fiz, sabe, que eu não conseguia, que eu não Aham. conseguia me controlar, Uhum. que quem tinha o corpo perfeito não era perfeito, e não sabia o que acontecia. Depois disso já teve um outro relacionamento também, que um outro namorado falou também sobre varizes na minha perna. Um dia também, mesma coisa, de shortinho, voltando de um show com vários amigos. A gente sentou na lanchonete e do nada ele falou assim: Nossa, olha só, gente, ela tem um monte de varizes na perna. Pô, mas que observações, meu Exatamente. Deus. É isso que eu falo pra você, que o peso das pessoas te acharem uma pessoa Uhum. esteticamente bonita. Eu tenho pavor desse negócio de beleza hoje em dia, entendeu? Eu, inclusive, assim, quando as pessoas começam muito com essa história de beleza por perto de mim, me incomoda. De eu falar, gente, tipo assim, não precisa falar, entendeu? Que fulano é bonito pra você. Tem gente que acha horrível a fulano de tal e o fulano de tal. E é uma coisa muito subjetiva. Gente, a Sim. gente já tá numa fase que, cara, chega, né, de Chega. julgar a aparência física das pessoas. Acho que deu isso, né? E, Enfim. e aí você decidiu comprar o barulho do lipedema e botar a boca no mundo. Você tem um e-book agora, você ensina para as pessoas Sim, e você, na verdade, isso é um propósito seu, para alertar as pessoas, as mulheres, né? Homem sim. tem lipedema? Só uma pergunta. Quase inflama, muito. Eu vou te explicar por Entendi. que a história do lipedema é uma coisa muito, muito legal. Tem até um livro do médico da Yasmin, doutor Alexandre Amato, que se chama A Beleza do Lipedema. E ele fala justamente sobre isso. O que se tem de ideia hoje em dia? As mulheres lá na nossa pré-história, bem antigamente, elas tinham um padrão de Uhum. corpo, que era até o padrão de beleza que a gente via em É, telas, em aqueles retratos, bem. com os quadris muito largos. E se você olhar essas fotos, essas pinturas, você vai perceber que as mulheres tinham lipedema. Sim. E isso era. A maior parte das mulheres tinham lipedema, porque era uma forma é, de proteção. A mulher com lipedema, ela tem muito menos chance de ter doença cardiovascular, por exemplo. Uhum. Enquanto a gordura abdominal, ela aumenta a probabilidade de você ter doença coronariana, a gordura do lipedema diminui essa chance. Então, assim, não é uma doença de todo ruim. É uma proteção para as mulheres e os homens saíam para caçar e as mulheres tinham aquele estoque maior de gordura. Ele até brinca e fala que se tivesse uma tragédia, assim, tivesse uma magrinha e essa do lipedema, Uhum. a magrinha ia primeiro, entendeu? Porque a do lipedema tem essa gordura difícil de perder, mas Uhum. que no momento de sobrevivência você vai gastar até ela como fonte de energia. E tem esse lado da proteção. Então, com o avanço da tecnologia, da industrialização, enfim, a gente começou a perder um pouco essa função de proteção que a gente tinha antigamente, enquanto os homens saíam para caçar. E a gente começou a dar como se fosse uma evolução, entendeu? E o lipedema foi começando a desaparecer Uhum. das mulheres. Mas ainda 12% das mulheres no Brasil têm. 12, eu achei que fosse mais. 12%. É porque muita gente tem só celulite e acha que é, né? Não sei, eu acho, não sei se eu tenho, Sim. por exemplo. Como que eu consigo identificar sem ir ao médico? Eu, em casa, eu acho que eu tenho. Como é que eu tenho essa conclusão? A gordura do lipedema é uma gordura inflamada. É, Então, normalmente, se você tenta emagrecer fazendo dieta e treino e não consegue ver resultados na parte do quadril, majoritariamente, quadril, glúteo e coxa, já é um indício de que você tem o lipedema, porque essa gordura do lipedema ela é muito difícil de perder. E tem outros sintomas também associados, como dor à palpação, sensação de inchaço e retenção de líquida muito grande. Eu até fiz um post esses dias falando que eu me sinto a Peppa Pig quando eu tô muito inflamada. É uma coisa assim, a nossa imagem, autoimagem, se transforma completamente. É como se eu tivesse assim, inflado
fico completamente inchada e só de encostar na perna, por exemplo, eu sinto dor mesmo, a palpação. Encosta num lugar, minimamente fica roxo. E, às vezes, você pode ter varizes, a questão de varizes atrelada também, é uma grande correlação. Mas, basicamente, assim, essa é os principais sintomas visíveis. Não existe um exame que a pessoa faça e diga, é mais... Não tem, é clínico. É clínico. É clínico, não existe nenhum exame. Entendi. E tem alguma dieta ou exercícios que são proibidos, que podem piorar? O jejum intermitente não é muito legal pro lipedema, porque libera muito cortisol no período do jejum e acaba inflamando mais, vem um efeito rebote. A dieta mais indicada para perda do peso é a cetogênica e para manutenção a anti-inflamatória. A mediterrânea, que é bem natural também, mais a anti-inflamatória. E exercícios, se você pegar uma pessoa super inflamada e colocar ela para fazer um HIIT, por exemplo, ela não volta. Não volta. E a musculação, aquele com muito peso, isso é indicado? Não. Depende do seu grau de inflamação. Não é que uma pessoa que tem lipedema nunca vai poder treinar chegando na sua exaustão. Mas, se você está muito inflamado e você faz muitas microlesões, vai aumentar muito mais a sua inflamação. Então, a tendência de quem treina pesado e está inflamada é até dar uma aumentada na sensação de peso nas pernas, porque a sensação de inflamação aumenta, entendeu? Com as microlesões, com o acúmulo de ácido lático, enfim. Você falou aí cortisol, uma das poucas coisas que eu lembro da educação, esse cortisol aí maldito que cortisol, só faz gente. mal, né? Bendito Meu do cortisol. Deus, bendito? Acho que não. Aí. Mas aí você decidiu criar um e-book. E aí, como é que você ensina e o que tem nesse e-book? Onde é que as pessoas compram isso? Esse e-book tá lá no meu perfil do Instagram, né? Tem um link da Hotmart. Ele é um e-book dividido sobre mitos e verdades. Hoje em dia, a gente tem uma quantidade de informações muito grande. Muito. Isso é ótimo, né? Porque você lembra antigamente, na nossa época, como a gente fazia pesquisa na escola, que a gente pegava Barça? Conhecer 2000. Meu Deus. Tinha um monte de livro. Os caras iam na porta da escola com as enciclopédias, a gente levava um papel pra casa, o pai e a mãe aceitavam comprar ou não. Imagina os nossos filhos pensando isso, falando, gente, o que é isso? Meu Deus. E na faculdade, na biblioteca, o livro só tem pra consulta, não pode levar. Meu Deus do céu. Aqueles livros caríssimos, você imagina, né? Eu adorava livros de medicina. Imagina lipedema naquela época, imagina. Não, e pior que é uma doença, na realidade, assim, é uma condição, né, desde sempre. Desde sempre, desde sempre. Então, assim... Fala do e-book, o e-book. Então, é um e-book que traz informações somente, que tenta desmistificar as informações que tem por aí, né, porque a gente tem muita informação falsa. E ele é dividido em 5 sessões. Ele fala sobre a doença, por si própria, né? O que é o lipedema, que eu considero a parte mais importante, porque a partir do momento que você entende a doença e entende o seu corpo, você consegue fazer uma imagem corporal, você consegue ter uma boa percepção corporal, você consegue controlar muito melhor o lipedema, porque você sabe o que é estar inflamado, você sabe o que você comeu que te fez mal, como você tem o que você faz para driblar isso. Então, assim, é muito importante esse primeiro capítulo, que é o Conhecendo o Lipedema. Depois tem o capítulo de nutrição e lipedema, que eu falo, obviamente, que não tem uma dieta pronta para ninguém, mas tem os princípios básicos da dieta anti-inflamatória e do que faz mal para o lipedema, quais são as melhores opções para quem tem lipedema. A gente tem várias coisas naturais que são ótimas para lipedema, como cúrcuma, linhaça, enfim. Tem educação, exercícios físicos, e é a terceira sessão, exercícios físicos e lipedema, que fala justamente isso, dos exercícios que são contraindicados e do porquê que a gente tem que tomar cuidado. Quem tem lipedema normalmente tem uma hipermobilidade articular muito grande, então a gente tem que tomar cuidado também com isso. Tem a questão dos exercícios na água, né, que já fazem uma autodrenagem. Tem a parte
psicológica e o lipedema, que também eu considero bastante importante, porque assim, no fundo, quem tem sabe como é isso, assim? Sei. Eu sempre tive um problema, gente. Tô Eu achando sempre que eu olhei tenho. e sempre vi que a perna das pessoas não era igual à minha. Alguma coisa tá diferente. Eu nunca consegui alcançar uma perna normal. Mas é uma condição, só uma pergunta agora sim. A gente já tá caminhando pro fim, mas eu tenho uma pergunta de lipedema. Por exemplo, uma pessoa pode ter em algum momento da vida engordado e ela ela adquire o lipedema? Essa pergunta é ótima, porque o lipedema tem marcos hormonais. Ela é uma doença genética e hormonal. Então, assim, puberdade, gravidez e menopausa. São marcos que se a gente aumentar de peso nessas fases, a gordura acumula naquela região localizada e depois perder é muito difícil. Sim. Então, assim, por isso que a gente percebe, assim... eu não sei se aconteceu com você, mas, por exemplo, eu usava 34, 36, tá? Quando eu tinha uns 17 anos, por aí. Aí tive minha filha. Aí já mudei pro 38. Aqui, o quadril não voltou mais. Não volta. Depois do 38, que eu tive o Ravia, assim, cheguei nos 40, 42, entendeu? E o negócio não volta. Não volta. Até você desapegar daquele monte de roupa que você tem, que você acredita que você vai emagrecer e vai caber. Cara, você pode emagrecer o máximo da sua vida. A bendita da calça não vai entrar. Com certeza. Você emagrece tudo, mas a perna, a coxa, continua lá. A não ser que você faça os mecanismos necessários para cuidar da inflamação. E tem o capítulo também da rotina. Porque que acontece? É nítido, né? Que o homem transformou o que natural da vida. Então, assim, por exemplo, aquela panela de teflon, sabe teflon? Que você usa na sua casa, que descasca, que você quase não leva a sério. Ai, tá descascando, eu sei que não faz tão bem, que não pode, não sei o quê, mas você continua ali fritando o negócio nela. Cara, isso é seríssimo. Eu descobri que isso é seríssimo quando eu fiz um exame foi com uma fisioterapeuta. Ela botou uma gotinha do meu sangue no microscópio e me mostrou os pedaços de alumínio boiando no meu sangue. Eu falei, gente, socorro. Atualmente só uso panela de cerâmica, desodorante, não passo mais com alumínio. Assim, isso aí eu consigo, eu não uso mais. Porque assim, não dá pra gente viver se intoxicando, entendeu? Comendo um monte de agrotóxico. Tipo, as notícias, é só a gente parar. Os estudos estão mostrando que cada vez mais as pessoas estão com câncer mais cedo, tá? Um absurdo. Você com certeza já conhece uma pessoa com menos de 50 anos que teve algum câncer. Sim, com certeza. Todo mundo, isso não era normal, gente. Tem amigas que tiveram com 30 anos. Alguma coisa tá acontecendo, vamos sacudir, entendeu? Pra ver que isso não é normal. Isso não era assim. Não é porque a gente tá envelhecendo. Não é? Quando a gente tinha 10 anos de idade, não tinha um monte de amiguinha da mamãe morrendo. Verdade. Morria só bem velhinho, morria a vovó, bisavô, morria todo mundo bem velhinho. Câncer, gente. Um monte de gente com câncer de intestino, tá? Uma loucura. É verdade. Impressionante. Então, isso me impacta muito, sabe? Porque eu, como eu falei, não tô podendo me dar esse direito ainda de morrer. Meu filho precisa fazer 18 anos, entendeu? Então tem que viver mais 14, pelo menos. Para dar tudo certo, sair como planejado, dentro do roteiro. E você agora pretende continuar investindo nessa questão da internet, do UGC, do lipedema, de ser uma influencer de verdade, que influencer é isso, né? Você influenciar pro bem, pro mal chega, né? Sim. Eu pretendo. Eu não posto muito a minha vida, você já reparou? Eu não posto muito a minha vida pessoal. Até porque eu tô nessa fase muito de autoconhecimento e muito introspectiva. Obviamente eu faço algumas coisas, mas o foco ali realmente agora é informar. E eu tenho realmente essa pretensão de ajudar outras pessoas, porque eu acho que é uma ajuda muito mais psicológica e terapêutica. Porque mal ou bem esse estigma de você... Quantas vezes você já foi infeliz por causa do seu corpo? E estando tudo bem. Posso responder? Uns 15 minutos atrás. A gente passa com entendeu? E a gente não caminha para uma direção. A gente só quer melhorar,
mas a gente fica meio perdido, a gente nem faz as escolhas necessárias diariamente para conseguir esse resultado que a gente pretende, porque a gente é afogado por tudo que acontece, por essa loucura, a gente sai na rua, um monte de carro buzinando, um estresse, o estresse agrava muito o lipedema. Então, assim, é caótico. A minha intenção, eu queria, assim, ter um centro, sabe, de um spa, assim, que pudesse revigorar mesmo, porque eu vejo tantas mulheres, cara, passam um dia pra cima e pra baixo, cara, trabalhando enlouquecidamente e sem olhar pra si, de verdade. A gente tá caminhando, já tem um pouquinho mais de uma hora que a gente tá aqui. Falamos sobre muita coisa, muita coisa. Queria que você falasse só por último mesmo, qual o seu desejo? Você já falou aí do spa, mas qual o seu desejo para você e para o mundo agora, assim, nessa sua fase de autoconhecimento, que você está se conhecendo cada vez mais? O que você... um conselho para as mulheres como você, como eu, a gente é muito parecida da nossa corrida. Que conselho que você dá? Tá. Eu tô numa fase de transição de carreira. Isso não é novidade, assim, tá todo mundo vendo. Atualmente, não consigo viver de Instagram, mas eu acho que a internet é a evolução do mundo, não tem como. Acho que todo mundo deveria usar. As pessoas sempre divulgaram as suas coisas. Não passa a ser uma divulgação. O seu Instagram é o seu instrumento de trabalho. Acho que muito mais do que ficar vendo a vida. Eu pretendo sim continuar na internet. Meu sonho, de verdade, é conseguir, quando o ciclo do tribunal se fechar, eu conseguir sair de lá realmente, porque é uma coisa muito difícil, porque a gente vive numa estabilidade, em toda, ainda mais assim, sem o pai do meu filho, enfim, toda essa questão. Meu sonho é encerrar esse ciclo realmente do tribunal. Não que eu odeie estar no tribunal, gente, eu sou grata. É tipo assim, é o meu trabalho no tribunal que me dá o sustento da minha vida atualmente. Mas assim, eu queria poder ser livre, entendeu? Eu não aguento mais essa violência, eu tô muito chateada com o que tem acontecido. A gente tá no Rio de Janeiro, um lugar muito perigoso. Já completando o meu desejo pro mundo, seria de verdade mesmo paz na guerra e paz na nossa guerra urbana, porque eu tenho muito medo de deixar minha filha sair de casa. A sua ainda tá com 4, você vai ver daqui a pouco. É bem desesperador, entendeu? Não pode pegar um Uber, não pode fazer isso, aí porque você é louca. Gente, não é que eu seja exagerada, eu minimizo os riscos, entendeu? Minha filha quer fazer medicina, imagina se ela me passa por uma FRJ, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que dar um carro blindado, né? Porque não dá pra ir pra faculdade. Entendeu? O que é isso? Eu não quero viver. Outro dia o cara parou de moto do meu lado e falou, é um assalto. Eu saí correndo. Tipo, podia ter tomado um tiro em pleno Copacabana, 1h da tarde. Entendeu? Porque você tava com o celular na mão. Cara, que merda, que eu não posso sair com a porcaria do celular, não posso fazer nada, gente. A gente vive em estado de alerta, entendeu? Vive em estado de alerta. Então, assim, o meu objetivo é realmente conseguir fechar esse ciclo e sair do Rio e ter uma vida mais calma, uma vida mais... Ou então, assim, encontrar um meio de ser mais segura, mesmo estando numa cidade grande. E meu desejo para o universo, de uma forma geral, é paz e que as pessoas tenham mais compaixão, sejam mais amáveis, entendam mais as pessoas, e principalmente as mulheres, porque, cara, o mundo tá precisando muito, mas muito mesmo, baixar um pouco a bola, desacelerar um pouco, para as pessoas conseguirem respirar de novo, porque tá bem caótico. Então é isso. Eu adorei. Assim, adorei descobrir algumas coisas que a gente não imaginava. Muitas pessoas não imaginam tudo isso, que você passou por tudo isso. Uma história bem assim, bem de luta, que faz a gente refletir muito, né? Sobre, tipo, a aparência, realmente, elas enganam muito. Assim, nunca imaginei. Mas, assim, te agradeço muito pelo seu tempo, por ter vindo até aqui, por ter dividido essa história comigo, com a gente. E obrigada, e a gente tá aqui, se você quiser voltar, o convite já tá feito, tá bom? Muito sucesso pro Verbaliza. Adorei o novo nome. Achei que tem uma pegada mais centrada, esse Verbaliza. Gostei bastante do nome. Acho que vai ser sucesso daí pra frente. Tô me sentindo muito honrada de ver ser a primeira desse retorno.
e que dê tudo muito certo pra gente, que a Obrigada. gente consiga emanar nossa energia de paz, de felicidade, de perseverança pra uma galera aí, isso que aí. você é bem parecida comigo. Isso aí, somos mesmo, bastante. Muito obrigada, todo o sucesso do mundo para você. Gente, sigam a Bruna, @InstaBrunaMafra, tá? Obrigada por vocês. Obrigada, Davi, por ter tirado o retorno. Obrigada pela audiência de vocês. Continue aqui no canal. Se não se inscreveu, se inscreva e acione o sininho. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.